eu não tenho assim, eu não preparei uma palavra, uma mensagem para repartir. Na sexta-feira eu falei assim sobre inspiração na Igreja na Casa e os textos foram vindo na hora assim, eu lia os textos, conversava com os irmãos e assim fluiu. E hoje foi o que a gente conversou ali, os irmãos acharam por bem que eu compartilhasse também com todos. E eu acho que as canções que o Simar separou para cantar, e também a palavra refúgio, eu acho que tem tudo a ver com o assunto. Tem tudo a ver. Mas eu quero fazer uma introdução contigo do assunto da seguinte maneira. Eu quero lembrar uma reunião, um momento que eu vivi, numa reunião que nós tivemos no Mabu, acho que foi em maio, início de maio, que nós fizemos uma reunião assim em 2 tempos. O Franco ministrou uma palavra no primeiro momento, teve um coffee break, depois voltamos e falamos, ordenamos algumas pessoas, mostramos algumas fotos, assim, falando do crescimento espiritual, um discípulo novo e tal. Naquela ocasião, no final do primeiro momento, o Franco pediu que eu orasse. E eu, naquele dia, eu não me lembro, talvez, de 1% das orações que eu faço, com as palavras que eu uso, sabe? A gente ora constantemente, você não lembra de muita coisa, né? Na verdade, o Espírito Santo é que te lembra assim, ó, você orou por isso. Muitas vezes é assim, quando você vê uma resposta, quando é um não de Deus, quando é um sim de Deus, né? Quando é um espera, Deus sempre lembra, você está orando ou você orou, minha resposta é não, minha resposta é sim. Eu estou fazendo isso por causa daquela oração, daquele dia. É impressionante como é assim, né? Mas essa oração ela ficou dentro de mim, eu tinha esquecido na minha mente, mas estava no meu espírito. Eu orei ali no final da reunião pela paz na nação, porque é em tempos de paz que nós construímos. Porque o tema era crescimento espiritual e para edificar a igreja, edificarmos uns aos outros e sermos edificados pelos ministérios que o Senhor separou para abençoar nossas vidas, né? É necessário que tenha um tempo favorável. Amém ou não? É muito mais difícil em tempos de guerra. Tempos de perseguição, nós somos, às vezes, muito edificados só pelo Espírito de Deus. Quando eu estou falando perseguição, nenhum de nós aqui provou essa perseguição que eu estou citando, a não ser que tenha alguém aqui que já morou em algum país que o evangelho é perseguido. Aí você é uma exceção. Mas se não tem ninguém aqui assim, nenhum de nós provou essa perseguição que eu estou dizendo, que é aquela de risco de vida, de você morrer, você perder a tua vida, né, diante da fé, por conta da fé. Ser perseguido de fato, passar por várias privações. E nesse tempo o Espírito Santo edifica muito. Agora a igreja, a edificação uns aos outros fica mais difícil, porque até os encontros se tornam mais remotos. Eu orei assim e ficou essa oração. Aí, quando se aproximavam as eleições, eu estava numa conversa com o Sérgio Santana, depois os irmãos chegaram também para uma reunião lá em casa, da mesa pastoral, e a gente estava falando sobre o que a gente pensava que ia acontecer nas eleições que se passaram. E nós tínhamos uma clareza que, se nós continuássemos sendo governados, isso é uma fé pessoal minha, dos irmãos ali. Nós não temos um partido político, isso é sempre bom dizer, mas o que a gente fez foi votar naquilo que a gente acreditava que era um voto útil, que favorecesse, de repente, mais um período que a igreja tivesse uma liberdade maior para trabalhar na edificação. Porque, de verdade, irmãos, eu particularmente creio, e falei isso para o Sérgio, assim, Sérgio, se entrar um governo comunista e de esquerda no Brasil, a igreja vai ser perseguida nos primeiros 4 anos. De verdade, eu pensei nisso. E depois, quando eu li o plano de governo, né, da esquerda, eu vi que a coisa estava bem para esse caminho mesmo. E eu penso que Deus nos deu assim, uma oportunidade, não estou falando que... aliás, inclusive, Bolsonaro não é um cara que você tem que colocar as esperanças, né, no homem. Na verdade, a gente tem que orar pela paz na nação. Esse é o grande mistério. E orar para o Espírito Santo conduzir esse governo, para que esse governo não faça nada que não seja
governado pelo poder de Deus. É esse que tem que ser o nosso alvo, nossa oração. Porque o homem se perde, o homem pode estar até iludindo, enganando, o homem pode estar fazendo qualquer coisa. Mas quem nos governa é o nosso rei, ele é o nosso refúgio. Mas eu penso que, eu falei para o Sérgio assim, eu acho que se isso acontecer, e o que aconteceu, a gente ganha mais 4 anos para trabalhar numa edificação maior como igreja. Então, de verdade, o que tem queimado no meu coração é que nós temos pouco tempo para poder a gente aproveitar a liberdade de professar a fé que a gente tem, porque também, hoje, até o Marcos Moraes, lá da Bahia, escreveu um texto e colocou que o ódio à igreja cresceu muito. Não sei se também você já percebeu isso. Que o ódio à igreja cresceu, porque está sendo identificado que a igreja apoiou o candidato eleito e aí, obviamente, se tornou alvo de uma perseguição verbal até então. Mas, de fato, o ódio à igreja cresceu. Hoje a coisa está mais acirrada. Isso nos obriga a sermos de verdade espirituais e não carnais. Porque a gente tem que saber quais são as armas que a gente luta. Amém ou não? Isso tem que estar muito claro. Se nós nos tornarmos militantes políticos, né, nós não estamos entendendo o que a gente foi chamado para ser e para fazer. Mas, se a gente aproveitar o tempo político, o tempo do governo, que de repente adia uma luta mais intensa, maior, para poder a gente ganhar espaço e se preparar para um futuro, é melhor. E talvez eu esteja falando aqui, alguns esteja pensando assim, o Sandro está doidão, está maluco. Mas, com o tempo, todos seremos esclarecidos. Todos seremos. Eu tenho visto que a gente foi agraciado e, de verdade, o meu foco tem sido... Estou pensando mesmo assim, como que a igreja precisa trabalhar. Primeiro, andar rendida a Jesus e trabalhar intensamente pelo reino de Deus na terra, porque, de verdade, o Alcimar falou aqui sobre a volta do Senhor, porque os tempos estão mais próximos, cada vez mais intensos e mais claros. Amém? E eu, pensando, né, associei aquela oração ao momento que conversei com o Sérgio, ao fim dessas eleições, e aí eu, lembrando de um texto, eu pensei assim, nós não vamos nos edificar mutuamente, nem seremos teremos unidade, se nós não soubermos quem somos. Se você não souber quem você é. Quem você é. Jesus disse uma frase em João 8,34. Jesus disse assim, replicou-lhe Jesus estava respondendo os judeus lá. João 8,34. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Dá uma notícia aqui que talvez você, às vezes, esqueça. Você não pertence a você mesmo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Na verdade, a gente escolhe de quem a gente vai ser escravo. Essa é a verdade. Nós fazemos uma escolha. Qual vai ser o meu senhor? Quem vai ser meu senhor? Vai ser meu dono. Jesus disse que todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, a gente sem Cristo, o que a gente consegue fazer? É só você olhar para a tua vida. Zé Luiz falando aqui, se eu falar da minha, né? Por aí vai. A gente tem coisas na sua vida que você não queria fazer, mas você fez, que você não quer fazer, mas você faz. E por que isso acontece? Tem uma guerra de senhorio aí, entende? Tem uma guerra de dono. Quem é teu dono? A quem você de verdade pertence. Quando a gente pensa que fazer a própria vontade é liberdade, que é, inclusive, assim que se vende a liberdade, que se explica a liberdade num conceito humano, né? É assim, você é livre se você faz o que você quer. Eu sou livre, faço o que eu quiser. Coisa nenhuma. Você faz o que os anseios da tua natureza pecadora te impulsiona. Você faz. Você faz o que essa natureza te empurra para fazer.
E tem hora que você nem não quer fazer, mas aí faz, mesmo assim. Aí nessa hora fica muito claro que você está sendo um escravo. Concorda com isso? Eu tenho certeza que você concorda, não tem como para onde correr. No versículo 36, porque os caras questionaram, a gente nunca foi escravo de ninguém, como é que Jesus está dizendo que a gente é escravo? No versículo 36, Jesus disse, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí a gente escolhe, opa, ou eu sou escravo de Cristo, ou eu sou escravo do pecado. É uma opção, é uma escolha que a gente tem total liberdade para fazer quando a gente se rende a Jesus. Quando a gente é revelado da palavra e de verdade crê na palavra, nós temos a oportunidade de se tornarmos livres do pecado, mas escravos de Jesus. Esse é o caminho. Nós não pertencemos a nós mesmos. Ninguém, nenhum ser humano. E eu fico pensando que a gente, às vezes, nós nos tornamos cristãos, nos tornamos discípulos de Jesus, e a palavra que a gente usa geralmente é conversão, fulano se converteu. Se você pensar nessa palavra conversão, pensando num trânsito, conversão à direita, o que aconteceu? Você mudou de rota, de direção. Quando você muda de direção, muda mais o quê? Muda a paisagem, muda o destino, muda os obstáculos do caminho, mudam tudo. Tudo muda. Tudo de verdade muda quando há uma conversão. Espiritualmente, é a mesma coisa. Você se converteu, mudou teu destino, mudou tua rota, mudou a paisagem que você tem que olhar, o que você tem que ver, muda tudo, muda tudo. Mas a gente sabe que a gente pode fazer uma escolha, e talvez você também não tenha pensado nisso. Existem cristãos carnais, cristãos mundanos, diferente. Crente carnal, crente mundano. E tem, às vezes, a mistura dos dois, crente carnal e mundano. E tem o crente que é, de verdade, o discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo que o discípulo de Jesus não peca. Ele pode tropeçar e pecar em algum momento. Mas ele não vive na prática do pecado. Amém ou não? Eu sei que o Jim ministrou, não sei se foi a última reunião geral, ele falou sobre novo nascimento. Então, eu acho até que o que eu estou conversando aqui vai ser uma continuação, porque vai colar na mensagem que o Jim compartilhou. A pessoa nasceu de novo, um texto que explica isso lá em João, 2 João, né, a carta, 1 João mesmo, primeira carta de João, 5, né? E diz assim, aquele que vive o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive, ele não permanece na prática. Ele não é um cara que o pecado escraviza ele, entendeu? Se ele tropeçar, na hora a tristeza toma conta do interior dele, na hora ele não aceita aquilo com ele, e ele é desafiado a abandonar aquilo, a confessar, a pedir perdão, a pedir oração, a pedir ajuda. Ele rompe com aquilo. É um discípulo de Jesus. Essa pessoa, ela escolheu viver de maneira espiritual. Ela está tendo uma vida espiritual. Agora, o cara que escolhe ser carnal, ele segue vivendo na prática do pecado. Tem uma hora que, às vezes, a gente até pode questionar, será que essa pessoa, vivendo assim, nasceu de novo? Porque, como o texto diz, que o nascido de novo não vive na prática do pecado. E aí, eu até numa conversa com o Dinho mesmo, a gente conversando, Dinho, eu e mais um irmão, o Dinho diagnosticando aqui assim a situação, do irmão falou, você é um cara que tem uma mente velha. Você precisa experimentar o que Romanos 12 diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí, o final desse texto, né, os outros versículos posteriores fala para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem que haver uma transformação de mente. Se não houver essa transformação, você segue vivendo sendo uma pessoa, um crente carnal. Ou às vezes um crente mundano, ou daqui a pouco os dois. Mas, Sandro, qual é a diferença de um carnal e do mundano? O carnal,
Um crente carnal é assim, o cara, ele parece espiritual. Ele tem estereótipo, ele é um bom leitor da Bíblia, muitas vezes. Ele ora, né, ele gosta dos encontros da igreja, mas a prática de vida dele, ele não consulta Deus, não ouve Deus para tomar decisões. A base de avaliação dele é sempre centralizado no desejo dele. Ele se permite alguns pecados na vida dele e justifica. Não, eu nasci assim, eu sou assim. Tal, aquela síndrome de Gabriela, né? Vive na carnal, é uma pessoa carnal. Mas ele não é atraído pelas coisas do mundo. Tipo, o cara não quer ir para o show do Roger Waters, que teve aqui agora. Eu vou lá curtir o Roger Waters lá foi na Arena, não, né? Foi no Campo do Coxa. Né? Pô, quero ir lá, quero curtir, quero ir na balada, quero não sei aonde. O cara gosta da bebidinha, e pô, eu quero beber, ficar no barzinho bebendo, ouvindo música ao vivo lá, pá. O cara curtir as coisas do mundo. E você vai pensando em outras coisas do mundo aí, tem muitas coisas do mundo. Aí o cara não é um crente mundano, mas é um crente carnal. Não permitiu a mente mudar. E tem um mundano que o mundo é que atrai ele. Às vezes pode ser, obrigado, Breno, pode ser uma pessoa até mais sensível à voz de Deus, pode ser até aquela pessoa que, quando é confrontada, ela abaixa a cabeça e realmente recebe o cara, pequei mesmo, não sei o quê, mas não tem dedicação em leitura das Escrituras, não gosta, ele prefere as coisas, o mundo atrai mais ele está mais envolvido com o mundo. A verdade é que, independente se é carnal ou mundano, ou se é os dois, Deus não quer que a gente viva assim. Isso é deixar o Senhor pecado governar a nossa vida e não permitir que Jesus de verdade governe. Amém? Eu penso, de verdade, a minha reflexão lá na sexta-feira foi assim, eu penso que quando a pessoa ela vive assim uma vida cristã carnal ou mundana, claro que o temor a Deus está pequeno. A pessoa não teme ao Senhor, não teme o suficiente, o temor está raso. Até porque as pessoas que fazem isso, inclusive, justificam dizendo Deus é amor, Deus, mas o amor de Deus corrige. O amor de Deus corrige. E o temor nos impede de vivermos na vida de pecado. Existem inúmeros textos bíblicos que falam que o temor nos guarda do pecado. O temor ao Senhor. Jesus, inclusive, falou que a quem devemos temer. Não tema o homem que pode matar o corpo e depois não faz nada com a alma. Mas tema aquele que, depois de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Meu Deus! Só essa advertência de Jesus aí já é forte. O temor tem que existir, é verdade. Mas, de repente, tem uma coisa mais problemática, que é essa coisa da identidade cristã, que é entender quem é você em Cristo. Quem é você de verdade, o que Deus te deu acesso e o que você precisa provar para poder desenvolver uma identidade onde Jesus governa de fato. E o pecado não tem espaço para ser o teu Senhor. Eu acho que, não sei se... vou citar algumas coisas aqui que aconteceram na morte de Jesus, no momento da morte de Jesus, que de repente passou desapercebido numa leitura. Você sabe que na hora que Jesus morreu, houve densas trevas ali, eu acho que do meio-dia até as 3 da tarde, não é isso? O texto fala, acho que o texto fala de meio-dia às 3 da tarde, densas trevas, lá, um sinal fortíssimo. E quando Jesus entregou o espírito dele, teve um terremoto. Naquela hora teve um terremoto, um abalo sísmico, que aquele terremoto, fico imaginando os sacerdotes dentro do templo lá, os que estavam na escala, ver o véu que separava a santidade de Deus, né, os santos dos santos, que era o lugar onde só entrava o sumo sacerdote do átrio e do santo lugar e tal, e ver o véu ser rasgado de alto a baixo, um negócio gigante, alto pra caramba, rasgar, que é um convite assim, ó, todos têm acesso agora a mim, rasgar aquilo, o terremoto acontecer, as trevas, tudo aquilo acontecer, e mortos ressuscitarem, que também está escrito que mortos ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém, inclusive, e foram restituídos às suas famílias. Não sei se você lembra disso quando você lê a morte de Jesus. Foi um negócio muito impactante, foi um evento
Só vai ter um evento maior do que esse, que vai ser a volta dele. Até o momento, o maior evento da história foi a morte e a ressurreição de Jesus. E agora, só a volta dele vai ser o evento mais impactante da Terra. Mais impactante. E esse evento de Jesus lá mudou tudo, mudou a história, o rumo da humanidade, a trajetória da humanidade. E é interessante que, às vezes, como a gente esquece muito o valor das coisas, o Zé falou isso aqui, a gente esquece. Eu penso que quando Jesus fala do pão e do vinho lá, do cálice, e fala da ceia, fazer isso em memória de mim, eu imagino que é para falar assim, galera, lembra do valor do sacrifício que eu fiz, lembra do quão forte, quão intenso, quão impactante, quanto poder, quanta graça, quanto favor imerecido tem nisso, feito por você. Feito por você, né? Quanto restauração, tudo essa coisa aí da vida do Zé, da Magda, né? E na vida de cada um aqui que já provou restauração de Deus, coisas que você sabe que é impossível você fazer. Não tem como, tem coisa que não dá, tem coisa que quanto mais você tenta resolver, pior fica. Vai desembolar a linha, puxa, do nó fica mais apertado. Só Deus desata, não tem como. E aí a ceia, eu acho que faz um memorial assim, aquele sacrifício lá, aquele evento lá, há mais de 2000 anos, representa isso. Foi um evento impactante. Mas eu acho que, às vezes, por não ter revelação disso, ou por esquecer essa revelação, aí se vive uma vida carnal, se vive uma vida mundana. A segunda música que nós cantamos aqui é dizendo que digno é o Senhor. Digno de tudo. Digno de quê, né? Ele comprou tudo, ele fez tudo, agora é digno de receber toda a rendição nossa. Toda obediência. Digno porque nós não pertencemos mais a nós mesmos. Ele é digno de governar nossas vidas. Eu não tenho dignidade para isso. Ele me comprou com sangue. Ele é digno de guiar a minha vida. Ele é digno. Nós não pertencemos a nós mesmos, não temos direito sobre nós mesmos. E ou o pecado vai governar, como eu falei antes, ou o Senhor, mediante uma consciência clara de que você foi comprado por Ele, para poder servi-lo, viver para Ele, ter uma vida nova. Vou ler algumas coisas com vocês sobre essa obra redentora de Jesus para nos ajudar, porque é a palavra que gera fé. Jesus também falou, nesse mesmo contexto aqui de João 8, que havia uns judeus ali que ouviram a mensagem, creram nele. Ele falou, se a minha palavra estiver em vós, vocês verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra, se a minha palavra estiver em você, aí você vai conhecer a verdade, e a verdade vai te libertar. Você vai sendo liberto do pecado e tal. Então eu quero ler alguns textos aqui para cooperar com isso. Amém? Colossenses 1, versículo 13, fala de uma ação de Jesus, explica aqui essa ação da morte de Jesus, o que ele fez lá. Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, Jesus, né? O primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o primogênito. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento,
e pelas vossas obras malignas, ou seja, quando você é escravo do pecado, inimigo de Deus, cheio de obras malignas, agora, porém, ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, e com um objetivo. O objetivo é para apresentar-vos perante ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Sacou aí? Seria legal você ler esse texto sozinho, com Deus, frase por frase, para compreender a profundidade desse negócio. A profundidade do que Jesus fez aqui. O que é resgatar do império das trevas, o que é viver no reino do Filho do amor, o que é essa reconciliação, o que é o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Pedir ao Espírito Santo, assim, Espírito Santo, lendo e pedindo, o Espírito Santo me esclarece profundamente o que é isso aqui. É constrangedor quando a gente vai enxergando essa graça. Eu outro dia olhei para aquela camisa que está ali, ó, Deus escreve certo em vidas tortas. Quando eu vi essa camisa outro dia, essa camisa é antiga, tem 4 anos essa camisa, né? Mais ou menos, em 2014 essa camisa já estava rolando. Eu vi essa camisa, o Franco numa caminhada tirou foto assim só da camisa. E eu fiquei emocionado lendo essas letras e pensando na minha vida. Caramba, onde eu estaria se Deus não escolhesse escrever na minha vida torta? Eu sei onde eu estaria, de verdade eu sei. Eu teve um Marcelinho, um amigo meu que se converteu assim praticamente junto, eu puxei ele para o Senhor, me convertendo, puxei ele, ele veio junto. Graças a Deus, está firme até hoje. Esteve aqui em Curitiba no início de outubro, estava lá em casa, compartilhou lá em casa a palavra, e ele lembrou comigo, com a Adélia, falando assim, ô Sandro, naquele dia que eu fui na tua casa, que você me evangelizou, eu tinha acabado de ouvir a notícia lá na favela, lá na Vila Vintém, que os caras me viram junto contigo e falaram assim, o que você está fazendo com aquele russo? O que estava fazendo com aquele russo? Ele é alvo nosso aqui. Eu tenho certeza que eu teria morrido se eu não tivesse encontrado Jesus. Tenho certeza. Tinha impedido um assalto lá naquela segurança e falei, poxa, agora virei alvo aqui, o negócio está feio para mim. Me converti 3 meses depois desse ocorrido, um milagre extraordinário, e preguei até nessa favela depois. Preguei com liberdade. Nada aconteceu porque o Senhor não quis, guardou de fato. Mas é o que acontece, eu estou tentando assim ilustrar na minha vida, olhando, pegando como um modelo a frase Deus escreve certo, tentando materializar para você assim, o que acontece. Você foi liberto do reino das trevas, transportado para o reino de amor, você foi perdoado, foi isso. O que significa? Eu acho que tem que olhar, se na tua vida você não enxergou o quanto mal você é, o quanto perdido, o quanto torto, e o quanto que esse resgate aqui é necessário, né? Eu estou tentando aqui falar contigo para te ajudar a você a analisar e crer. Um outro texto de Efésios 1:3, agora esse aqui não fala só do resgate, fala da honra, do poder que Jesus nos concedeu. Efésios 1, versículo 3 diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem feito o quê? Tem o quê? Abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, aí de novo, para sermos santos, irrepreensíveis, perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no
amado. Ele nos abençoou. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou, nos tem abençoado, o texto fala, nos tem abençoado, ele continua fazendo. Ele deu e está feito e é teu. Em toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Galera, você não acha que se você ficar achando que você precisa de um monte de coisa, ou preciso, o Zé falou, eu cresci pensando, eu tenho que correr atrás de bens materiais, de bem, não sei o quê. E ele estava hoje dizendo, pô, já era milionário, bilionário, Deus já tinha me... Eu falei para ele, de verdade o Espírito Santo falou contigo, Zé. Hoje eu falei para ele. Quando eu ouvi o que ele disse, eu falei, não, você tem que falar mesmo lá. Os irmãos, eu sei que vão confiar em mim até, que o Zé tinha sujeitado, eu quero dar um testemunho. E eu queria ouvir o que ele tinha no coração. Eu falei, pô, é Deus isso aí. Teve uma revelação clara. É isso mesmo, você já tinha tudo. Quem sabe, quando a gente pensa na história lá de Marta e Maria, quando Jesus entrou naquela casa, e Jesus disse para Marta, desesperada, angustiada ela estava, e Jesus disse, uma coisa só te é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada. Pô, uma coisa só, é difícil acreditar nesse negócio, não é? Dizia assim para você, ó, uma coisa só te é necessário. Uma coisa só nos é necessário. Jesus falou que a melhor parte foi Maria que escolheu. O que Maria tinha escolhido? A presença de Jesus, pertinho dele, humilhada lá nos pés dele, e a doutrina dele, a verdade dele, os ensinos dele. E ele afirmou, isso não vai ser tirado de você, a minha presença e o meu ensino. Essas coisas ninguém pode roubar de você. Só você pode dizer, eu não quero. Agora, ninguém pode tirar. A presença de Jesus e os ensinos dele, ninguém pode roubar de você. Agora, todos os bens materiais que você conquistar, pode ser roubado? Ser tirado de você? Pode. E as pessoas que você ama, pode ser tirada? Pode. Inclusive, se a gente não morre primeiro, vai morrer alguém que a gente ama. Isso é fato. Então, tudo vai ser tirado, até a tua própria vida terrena vai ser tirada. Agora, a presença de Jesus e a palavra dele, que é eterna, não pode ser tirado de nós. A gente escolhe não querer. Agora, tirar de nós, ninguém tira. Então, de verdade, eu creio nessa palavra e a cada dia eu estou vendo assim, crescendo dentro de mim, não só a fé de que eu só preciso de uma coisa, mas também a experiência prática que eu só preciso dessa coisa. Porque é necessário você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus à medida que a tua mente vai sendo transformada e você vai pensando não nas coisas dessa terra como algo que você necessita desesperadamente, que tira a tua paz, que te angustia, que te... Entende? Não é assim. Não é assim. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas. Seria mendigar, ficar buscando as coisas terrenas. De verdade, eu não estou aqui incentivando ninguém a virar um eremita, vou trabalhar mais, vou lá para o Himalaia, ficar numa caverna lá, e não vou fazer mais nada para ninguém. Não. Até porque Jesus falou assim, ó, eu trabalho até hoje. Não, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Jesus falou por que nós devemos trabalhar. Porque o pai trabalha. Trabalha pouco, o pai? Trabalha muito. Trabalha para si mesmo? Não. Trabalha com excelência? Sim. Trabalha para abençoar? Sim. É para isso que você trabalha. Porque não adianta você ter dinheiro para caramba. Se quebrar a economia, quebrar tudo, ou se não chover, se parar de chover, vai vir fome na terra. E não importa o dinheiro que você tem guardado. Você vai ser igual o cara que estava desempregado. Quebrado, sem dinheiro nenhum. Vai ser igual. Todo mundo não tem o que comer.
O cara tem dinheiro para comprar, mas não tem o que comer. E aí? Aí só Elias, que estava lá escondidinho lá, e os pássaros iam levar comida para Elias no bico. E perto de um riacho, ele ia tomando aguinha lá, e assim Elias sobreviveu 3 anos de fome. E um monte de rico morreu naquela época, galera, de fome. Ó, uma galera. Então, na boa, é uma cegueira nossa ficar pensando que a gente necessita. Jesus falou que é só uma coisa, é melhor a gente acreditar nele e preservar essa única coisa. Amém? Mas é difícil quando a coisa é desse jeito aqui, ó. 1 Coríntios 2, versículo 14. É difícil quando, ó, vou ler esse texto aí, você vai ver. É difícil acreditar no que eu estou falando para essa mente aqui, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. Isso é uma maluquice, o Santo está falando aí, está lendo aí. Loucura. As coisas para o homem natural, para a mente natural, carnal, é loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Porém, o homem espiritual faz o quê? Julga todas as coisas, ele discerne o negócio. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? É uma pergunta. Aí o versículo seguinte diz o quê? Nós, porém, temos o quê? Aí que está, galera. Nós recebemos a mente de Cristo também, com a morte e a ressurreição dele, com o Espírito Santo vindo morar em nós. Nos resgatou do império das trevas, fez tudo aquilo. Depois ele vai nos coloca assentados nas regiões celestiais, nos abençoou toda a sorte de bênção e nos deu a mente de Cristo. Olha a identidade que a gente tem. Agora, nós escolhemos pensar com a mente de Cristo ou pensar com a nossa própria mente. Essa é a real. Pensar com a mente natural ou pensar com a mente sobrenatural de Jesus. Quando ele diz aqui que, no versículo anterior, fala que esse homem espiritual discerne as coisas e de ninguém ele é julgado ou de ninguém ele é discernido, é como se fosse assim, você vê um cara passando por uma luta terrível, uma guerra doida, tudo ao redor dele está acabado, mas essa pessoa está em paz. Como discernir um negócio desse? Nem ele mesmo discerne. Não discerne. Olha, irmãos, é assim, ó, vocês sabem, conhecem o tempo que eu vivi, viúvo, aquela coisa toda. Eu estava compartilhando ontem, eu estava com Mossoró e Lidiane. E a gente conversando, eu, Deli, Mossoró e Lidiane. Eu não sei se foi com eles que eu falei isso, ou se falei em outra ocasião. Estou até esquecido. Se foi com vocês, vocês vão lembrar. Tem coisas que eu nem lembro. Não, foi com as crianças mesmo que eu falei, né, amor? As crianças, pai, lembra de tal coisa? Lembra de tal coisa? Eles lembrando de coisas que a gente viveu naquele período que eu estava viúvo. E eu falei assim para eles, eu não lembro disso aí. Não, você fazia isso aqui para a gente. Eles todos gratos, assim, que eu fazia isso, fazia aquilo, estava com eles. Eu nem lembrava. Eu pensei assim, falei com a Adélia, falei assim, amor, eu acho que eu estava tão anestesiado por Deus, com a graça de Deus, focado em funcionar só a mente de Cristo dentro de mim, que tem um monte de coisa que apagou, eu nem sei que eu vivi. Olha só que coisa. Impressionante, galera. Impressionante. Negócio assim, violento. Por quê? Mas eu tinha uma escolha a fazer. Ou eu vivia com a mente de Cristo, ou eu pirava com a mente humana. Pirava. Viúvo, 3 filhos crianças, uma filha mais velha desviada, longe de Jesus. Um negócio louco. E uma coisa que eu vivia também, nessa época, era assim, ó, quando eu chegava com a filharada, assim, um monte de filho garrado, sozinho, aí as irmãs casadas olhavam para mim com uma cara de pena. Cara, mas isso me humilhava num nível.
Isso eu acho que eu falei com eles, não foi isso, Mossoró? Isso que eu falei com eles. Cara, a galera, as esposas olhavam para mim, elas Shirley e Helena rindo ali. Elas duas me faziam isso também. Tá na lista. Olhava para mim com uma cara de pena, eu falei, cara, misericórdia. Tipo, meu Deus. Mas, de fato, é devastador. Mas a graça de Deus, cara. E para mim aquilo era um quebrantamento por orgulho. Porque eu estava realmente numa situação muito complicada, que todo mundo olha e tem misericórdia do cara. Shirley entrou lá na minha casa um dia, quando olhou para a cortina que eu comprei e coloquei lá, ela pensou, depois ela confessou isso. Pois é, não, mas Shirley que falou, Helena, Léo junto com a Helena falaram também, mas a Shirley que falou assim, confessou depois assim, pô, quando eu vi aquela cortina na tua casa, Sandra, eu pensei assim, meu amigo tem que casar de novo logo. Misericórdia, que coisa horrível. Mas que casa feia, cara. Meu irmão, mas só Jesus, cara, para viver. Aí a gente não discerne, nem eu mesmo discernia o que eu estava vivendo. Oi? Pois é. Pois é. Meu opróbio, Zé. Te pego lá fora. Zezão não perde oportunidade. Não perde oportunidade para zoar. Carlos Dantas é testemunha. Ó, galera, a gente está brincando, mas eu não esqueci o que eu estou dizendo, hein? Eu estou dizendo que só mesmo com a mente de Cristo para viver algumas lutas e que na mente humana não discerne, não sabe. Como é que vai ser isso aí? Como vai ser viver um negócio desse? O Silmar falou, tem coisa que a gente vai... Não, essa não vai dar, não. Essa acho que eu não aguento. Mas quando Deus é o nosso refúgio, e a gente rendido é guiado por Ele, palavra... Deus falava comigo diariamente assim, Ele segue falando. Deus fala conosco o quanto que a gente quer ouvir, tá, galera? Quanto que você busca, você ouve. Deus não está em silêncio. Ele mora em você, o Espírito Santo mora em você. Dialoga contigo legal. Você só vai ouvir o quanto você quer ouvir. Não é Deus não falou comigo, é eu não ouvi Deus. A frase certa é eu não ouvi Deus. Porque falar, ele fala. Fala legal. E naquela época eu tinha a palavra pontual, assim, diária. Do que viver, me alimentava, me mantinha de pé. E depois Deus me consolou, né? Me deu minha esposa, vou completar 2 anos, vocês oraram aqui por nós, glória a Deus. Eu chamava ela de bálsamo na época. Eu chamo ainda, mas naquela época era intenso, né? Bálsamo de Deus. É uma cura, negócio forte. Mas é fruto de vida espiritual também. Se vai na carne, você se perde completamente. Se perde totalmente. Me lembra até... Vou fechar essa fala aqui, vou partir para outro texto, mas vou fechar, eu lembro, estava numa caminhada com o Sandro Ceserdelo, e aí Sandro também, cheio de misericórdia de mim, aí falou assim, mas Sandro, depois de um tempo eu viúvo, né? Você está pensando em casar de novo, está orando e tal, tem alguém? Eu falei, pô, Sandro, eu morro de medo de errar nisso aí. Porque, assim, cara, só Jesus para separar uma esposa. Porque casamento é difícil, mas ainda mais nessas condições minha, muito complicado. Aí falei para ele, só Jesus vai ter que me mostrar, legal, porque Jesus é sniper, eu sou caolha. Falei, se eu tentar, eu vou errar. Só Jesus para me guiar para isso. Falei isso com a Denise também. Falei, Denise, preciso de você. Se Deus tem uma esposa para mim, você vai me ajudar, porque vou ouvir teu conselho, vou ouvir. Falei para a Denise, porque é só o Senhor mesmo, mas Deus fez, de fato fez. Glória a Deus. Vou ler contigo 2 Pedro, capítulo 1. Os caras já falam que quando ouviu o Daciolo falar, lembrava de mim, pô.
A Denise é igualzinho. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ó, pelo divino poder de Deus está sendo doado a nós todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Ó, se apropria aí dessa verdade no teu coração. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Fomos chamados para a glória e virtude de Jesus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes o quê? Promessas. Aqui eu abro um parênteses para te dizer assim, ó, o amor de Deus é incondicional, te lembrar isso. Deus ama a todos, mas as promessas dele são condicionais, condicionais. Só alcança as promessas quem persevera crendo e obedecendo. Quem persevera crendo e obedecendo alcança a promessa. Quem não persevera, não alcança. Mas o amor de Deus está sempre nos buscando, nos resgatando. Amém ou não? Então, as promessas para você alcançar tem que estar de verdade crendo e vivendo. Mas estão lá, ó, muito grandes essas promessas. Para que por elas nos torneis coparticipantes de quê? Da natureza divina. Coparticipante da natureza divina. Livrando-vos da corrupção das paixões que há onde? No mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, ó, ser diligente, toda a sua diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Ó, reunir toda a diligência para desenvolver essas coisas. Toda a sua diligência para desenvolver essas coisas. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais o quê? Nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? É cego. Um crente carnal, mundano, cego. Vendo só o que está, só vê o que é material, só o que está perto. Esquecido, o Zé falou aqui da lembrança, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você vê que é um cara que nasceu de novo, caminhou, mas vive uma vida carnal, mundana, cego, olhando só o que está perto, só o que é material, e aí está esquecido do poder do sacrifício de Jesus, do sangue derramado que purificou os pecados quando ele converteu o caminho, mudou de rota. Esquecido da purificação dos pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência. Que diligência é essa? De que jeito tem que estar essa diligência? Cada vez maior. Diligência cada vez maior. Confirmar, você tem que confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, nem no de paz, nem no de guerra, nem no de falta, nem no de abundância, não tropeçará. O dia mal vai vir e você não tropeça. O deserto vem, você sofre, você passa, você não tropeça, se você reunir diligência e focar em desenvolver essas coisas. Caso contrário, não suporta. Não tropeçarei em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será o quê? Amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, faltando diligência em buscar e crescer e desenvolver essas coisas, viver a vida espiritual que Deus te deu para viver,
viver com a mente de Cristo, viver como quem está de verdade abençoado em toda sorte de bênção espiritual, viver debaixo dessa graça e dessa unção, a identidade que você tem como filho de Deus, herdeiro de Deus, né, e discípulo de Jesus, que está aqui para ser luz e sal nesse mundo, não tem outra razão para a gente estar aqui, a gente tem que reunir toda a diligência e desenvolver e crescer essas coisas, para que não tropecemos em tempo algum, para que também não fiquemos esquecidos dos pecados perdoados, da purificação dos pecados, para que também a gente não viva cego, perdido, porque o cego é que vai tropeçar, está cego, vai tropeçar. Não viva cego e também não perca o selo eterno, que é só desenvolvendo essas coisas que será concedido amplamente a entrada no reino, que é o maior evento da história, como o Elcimar falou. Jesus pode voltar no shopping pensando, né? Se Jesus volta agora, como é que ia ser? Ele lembrou que todo mundo tem que estar com a lâmpada acesa. O Elcimar falou aqui, com azeite. Aquela parábola de Mateus 25, das virgens, nécias, tolas e das sábias. Eram 10, 5 eram sábias, 5 eram tolas. Mas qual foi a tolice daquelas virgens? Elas não cultivaram o azeite delas. Elas não buscaram manter a intimidade com Deus que deveria manter, não viveram a vida espiritual. Não estavam vendo a vida espiritual. O azeite acabou, a lâmpada apagou, porque azeite naquela época era a lâmpada ficar acesa, era o azeite queimando. Acabou, se acabar a energia elétrica, apaga todas as luzes aqui. Se acabar o azeite da lâmpada, apagava a luz. É da mesma maneira, irmãos. Isso é que eu tinha para compartilhar contigo. Nossa identidade em Jesus parte do princípio de reconhecer aquela obra que ele realizou há 2000 anos atrás. Espero que isso também mude a hora de você ceiar, se você não tinha ainda a visão de quando você come o pão, toma o cálice, você está fazendo um memorial de toda essa coisa maravilhosa que Jesus fez, essa coisa espetacular que a gente precisa ter os olhos iluminados para ainda conhecer mais. Que aqueles que mais conhecem disso aqui nessa sala, devem uns conhecerem mais, outros menos, até os que mais conhecem precisam conhecer muito mais, a gente precisa muito mais. Eu leio as Escrituras, eu oro, não é porque eu sou crente, é porque eu preciso. Se eu não fizer, eu sei que eu estou ferrado, o pecado vai tomar conta e vai ser senhor da minha vida. Se eu não tiver contato com as Escrituras, com a leitura da palavra, com ouvir a palavra, com a meditação da palavra, o que vai tomar conta de mim vai ser meu senhor, vai ser o pecado. Eu vou viver uma vida carnal e mundana. Se eu não me alimentar intensamente, se eu não for diligente nessa busca de ir associando as virtudes espirituais que Deus já me deu, já me concedeu. Eu não vou pensar com a mente de Cristo, eu vou pensar com a mente carnal, e daqui a pouco, embora crente, eu vou estar até duvidando dos milagres. Daqui a pouco eu vou querer explicar o milagre, vai ser uma confusão. Vir um crente racional, não tem espaço para ter experiência profunda com o poder de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, que nenhum de nós aqui nessa sala seja pego ou venha tropeçar nesse erro. Que seja um tempo de despertamento para a gente, irmãos. Na hora dos tempos difíceis, só aquilo que o Senhor já construiu em nós é que nos sustenta. E o mundo está em colapso. Está em colapso, galera. O negócio está esquisito demais. Está esquisito. Você vê as notícias, é um negócio muito louco, um atrás do outro. Um atrás do outro. Então, e aliás, quem vê notícia, mas não lê a Bíblia, fica até assustado. Muito assustado. Porque não tem refúgio. Não tem refúgio. Agora, se você lê a palavra, você vê a notícia, você vai ver assim, quando o medo bater, o terror, você vai pensar, eu tenho um refúgio. O Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo, eu sou abençoado, toda sorte de bênção celestial.
eu posso me esconder nele, eu sei que ele é poderoso para me guardar, eu sei que a minha vida, inclusive, está nas mãos dele e eu tenho ampla entrada no reino dele, porque eu tenho sido diligente na minha vida com ele. Amém? Oremos. Vamos nos colocar de pé e orar em nome de Jesus.